Capítulo 5. O rei morreu. Viva o rei! Reviro-me na esteira e desperto, aguardando o azan, a entoação gutural do muezzin que antes do nascer do sol chama os crentes para a Fajr, a primeira oração do dia. É assim todas as alvoradas desde que me lembro de mim, e de nada vale imaginar que posso contrariar o que cada músculo do meu corpo me diz, por muito que um dia, contra a minha vontade, me tenham batizado com o nome Isabel. Levanto-me sem ruído, lavo-me, espero a luz pelas frinchas da janela e então, primeiro de pé, depois de joelhos, cumpro com as minhas obrigações. Não sai um som da minha boca. Era demasiado perigoso, mesmo sabendo que neste dormitório de servas há muitas que fazem igual. Pouco importa. Allah escuta quando rezamos com o coração. Logo de seguida, retiro o pequeno pote de couro do saco de seda onde o guardo e pinto os meus olhos negros, passando depois nas pálpebras e nas pestanas, sem precisar de um espelho. Penteio o meu longo cabelo negro e sedoso, soltando um murmúrio de surpresa ao encontrar uma melena branca. Será possível que ainda antes dos 30 o peso deste longo cativeiro me marque assim? Encolho os ombros. Que importa, penso. Nunca ninguém a verá. E cubro-me com o lenço, cruzando pela frente do meu rosto, como sempre. Subitamente tudo muda. A porta abre-se de rompante e uma das criadas do turno da noite entra pela nossa camarata alvoroçada. Depressa, depressa, levantem-se! O rei morreu! O rei morreu! Exclama. Alfonso XI, rei de Castela, Toledo, Leão, Galiza, Sevilha, Córdoba, Múrcia, Chaém, Algeciras. E que não chegou a ser de Gibraltar? Murmuro para mim mesma, certa de que o único Deus veio em socorro da minha gente, que há mais de 1 ano suportava o cerco do castelhano e dos seus mais de 20.000 homens. Preciso de chegar aos aposentos do novo rei. Quero estar junto de Dom Pedro I de Castela nesta hora. Sinto-o como um filho e é o único que mergulha nos meus olhos e se aproxima de quem sou. Cresceu a escutar as minhas histórias, a descrição da Alhambra na real cidade de Granada onde vivi. Pedia-me que lhe falasse das salas decoradas com os mais espantosos arabescos, que o ajudasse a imaginar a beleza dos arcos e das colunas trabalhadas como renda. Deliciava-se quando lhe contava como eram frescos os pátios com fontes de onde a água nunca cessa de correr. Suplicava-me que repetisse uma e outra vez como iria ser o Palácio dos Leões quando as obras terminassem, levando-me a abrir as mãos num gesto de desalento. Sobre isso, não lhe podia dizer nada, porque era uma simples moura cativa na sua corte, que talvez nunca volte à sua terra. Nesses momentos, o Senhor Dom Pedro garantia-me que respeitaria a nossa fé, aprenderia com os nossos sábios, leria os nossos livros e mostrava-me em segredo os planos para restaurar este real alcázar de Sevilha à beleza de outrora. Dizia-me que também ele mandaria construir um novo palácio mudéjar, uma casa da sabedoria, entregando a construção aos artesãos de Toledo e de Granada. Sonha com a beleza dos nossos lugares e com um tempo de paz e concórdia. Será um bom rei, se o deixarem. Chego tarde. Dom Pedro de Castela já está rodeado da mãe e do senhor de Albuquerque que finalmente vêm chegar a sua hora. A rainha, a da vingança. O ministro, o momento do poder absoluto, partilhando entre eles a convicção de que serão capazes de manipular e controlar este jovem de 16 anos tão sozinho, tão magoado. Recordam-lhe, como se pudesse esquecer, que o pai o levou consigo para o arraial militar a amante e os bastardos, ignorando os seus apelos de que o deixasse acompanhá-lo. Lembram-lhe que o bando da Guzmán atentou contra a sua vida várias vezes, mesmo não tendo provas do que afirmam. Metem-lhe medo, garantem-lhe que a sua vida corre perigo porque os meios irmãos virão pelo trono e não o deixam chorar o pai que acabou de perder.
A rainha descontrola-se e vocifera de raiva, pedindo ao filho que dê ordem de prisão à amante. Alfonso X humilhou-a até na morte, soltando o seu último suspiro nos braços dela, da mulher que todos tratavam como se fosse a rainha de Castela, uma corte de oportunistas que pagará agora caro a traição. Talvez também Dona Leonor não escape à pestilência que matou o senhor Dom Alfonso no arraial militar, aquela que ceifa vidas atrás de vidas, diz o senhor de Albuquerque, e suspeito que quer impedir a prisão da poderosa Guzmán, consciente de que afrontar diretamente o bando dos seus filhos e parentes é um mau começo para um novo reinado. Se o fizer, tornarão a correr rumores de que Dom Pedro não era filho de Alfonso X, atribuindo a paternidade a um judeu, sabendo que o povo desconfia ainda mais deles do que dos mouros. O senhor de Albuquerque tem visivelmente outras prioridades. Ouvi dizer que quer servir os franceses o mais rapidamente que puder, mas a rainha tem apenas esta. Leonor de Guzmán será feita prisioneira, sei-o de antemão. Será fechada numa câmara guardada noite e dia, instada a devolver as joias que o rei de Castela lhe ofereceu, mas que acabarão por desaparecer miraculosamente a fim de financiar a guerra que os filhos desencadearão para a libertar. Fecho os olhos e ouço, tão claro como se lá estivesse, a ordem que a rainha viúva dará brevemente a um dos seus homens de confiança, dizendo-lhe que junte umas gotas de veneno ao copo de vinho da Guzmán, as suficientes para a corroer por dentro, matando-a. Leonor será chorada pelos filhos, não tenho dúvida, que a amam e admiram, e que dela herdaram a força e a determinação. E aqueles 5 rapazes e uma única rapariga não terão descanso até conseguirem colocar o mais velho no trono, Henrique de Trastâmara. Mas para isso, é preciso que matem Pedro. O meu olhar aflito pôs em Dom Pedro de Castela, procurando descortinar-lhe o futuro. Será contaminado por intrigas, passará a haver um inimigo em cada esquina, mas quero acreditar que aquilo que semeei nele vai dar fruto. Enquanto puder, estará do lado dos génios, dos djinns que escolheram o bem e das fadas que dançam em redor dos apaixonados. Desconfio que a história se vai repetir, que vai amar uma dama que a mãe e o senhor de Albuquerque lhe colocarão na alcova para o distrair, não contando que o jovem rei lhe entregue o coração e deixe de ser um fantoche deste par ambicioso para se tornar uma criatura dela, como acontece a todos os homens que foram mal amados. Ingênuos, penso, olhando para a rainha e para o ministro. Como é possível que não tenham aprendido nada com o que aconteceu a Dom Pedro de Portugal e Dona Inês de Castro, cuja ligação se torna cada vez mais forte, como se fosse alimentada pela oposição de Dom Afonso IV, pelo exílio forçado de Inês, pelas tentativas de os separarem? Um clarão nos céus de Sevilha, seguido do ribombar de um trovão, recorda-me inesperadamente da força dos 7 anéis, de como os vi brilhar nos dedos do rei de Portugal. Ding-Ding, filho de Chabar, semeou um campo a perder de vista e esfrega as mãos de contente com o que vê, preparando-se para colher os frutos. O jovem rei de Castela levanta a voz acima do ruído do temporal que se abate sobre nós e pede-me que busque na arca a fita de couro que há tantos anos Zulema lhe ofereceu, as 4 fases da lua e uma imensidão de estrelas gravadas a vermelho na pele suave de corça. Sei exatamente onde aguardei e instantes depois estendo-lhe com uma vénia, desejando que sinta, num instante em que os meus dedos longos tocam a sua pele, toda a esperança que deposito nele. Talvez a minha visão me engane. Talvez este Pedro seja como o rapaz lançado no poço pelo vizinho invejoso. Talvez seja capaz de vencer todos os feitiços, tornando-se num sultão justo e sábio, rodeado de toda a beleza que os nossos artesãos criarão para ele. E me devolva à casa.